Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema: a homossexualidade não é genética. Meus irmãos, a maioria dos homossexuais justificam a sua homossexualidade dizendo o seguinte, abre aspas, eu sou homossexual porque nasci assim. Portanto, a sociedade, dizem eles, não pode esperar que um homossexual passe a ser heterossexual, porque uma pessoa não pode mudar aquilo que ela é geneticamente. Meus irmãos, nenhuma pesquisa na área da genética provou uma base orgânica para a homossexualidade. Cientistas renomados do mundo inteiro têm se recusado a afirmar que a homossexualidade tem origem biológica, tem uma origem genética. O Dr. John Money, professor e pesquisador da Universidade de Johns Hopkins, relatou o seguinte, abre aspas, nenhuma diferença de cromossomos foi encontrada entre homossexuais e heterossexuais. E com base nos conhecimentos de nossas pesquisas, não existe fundamento no qual possa se justificar a hipótese de que homossexuais tenham cromossomos diferentes dos heterossexuais. Fecha aspas. O Dr. William Wilson, professor de psiquiatria e chefe do Departamento de Biologia Psiquiátrica do Centro Médico da Universidade de Duke, lá na Carolina do Norte, Estados Unidos. Escute o que é que ele argumenta. Abre aspas. Não há base científica de que o comportamento homossexual seja determinado pela genética através do número excessivo de cromossomos sexuais ou através do número insuficiente de cromossomos sexuais. O Dr. Bruce Parsons, pesquisador altamente credenciado do Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York, ele publicou suas pesquisas na área da fisiologia e publicou numa revista americana o seu artigo, Arquivos de Psiquiatria Geral. E aí ele concluiu nesse artigo as suas pesquisas. Ele disse, abre aspas, atualmente não há evidência para fundamentar uma teoria biológica de orientação sexual. O Dr. Charles Socarides, professor de psiquiatria da Escola de Medicina Albert Einstein, em Nova York, ele pontuou o seguinte, abre aspas, uma porção do cérebro decisiva quanto à preferência sexual é ilógica. Um setor do cérebro não pode determinar a preferência sexual. Sabemos disso como fato. Fecha aspas. O Dr. William Masters, professor da Universidade de Washington, desenvolveu pesquisas sobre diagnóstico e tratamento das desordens e disfunções sexuais. O Dr. William Masters publicou um artigo sobre o tema Desordens e Disfunções Sexuais. Publicou esse artigo na revista científica americana Sexualidade Humana. Nesse artigo, o Dr. William Masters declara, abre aspas, a teoria genética da homossexualidade é descartada
nos dias atuais. Não há nenhuma relação, causa e efeito entre a genética e a homossexualidade. Portanto, meus irmãos, a ideia de que os homossexuais já nascem homossexuais não tem base científica, é uma ilusão, é ilógico, é um mito. Portanto, na área científica não tem base. E passando para a área bíblica, teológica, nós vemos que Deus sempre se opôs à homossexualidade. Em todas as épocas. Na época dos patriarcas, nós vamos encontrar Deus se opondo à homossexualidade. Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o 28. Na época da lei mosaica, da lei de Moisés, nós vamos encontrar Deus se opondo à homossexualidade. Vamos encontrar isso em Levítico, capítulo 18, verso 28. Na época dos profetas, lá em Ezequiel 16, 46 a 50, nós vemos aí Deus se opondo ao homossexualismo. E na época do Novo Testamento, encontramos em Romanos capítulo 1, 18 a 27, Deus se opondo à homossexualidade. Portanto, meus irmãos, quer na área científica, quer na área teológica, na área bíblica, Deus se opõe à homossexualidade e a ciência prova que ninguém já nasce homossexual. Ninguém nasce homossexual. Portanto, o homossexualismo, ele não é uma condição genética, não é uma doença. E, portanto, se conclui que os homossexuais precisam do perdão de Deus, precisam de salvação, de conversão através do arrependimento. Por isso, o verdadeiro crente, o verdadeiro servo, a verdadeira serva de Cristo, nós amamos os homossexuais. E nós demonstramos isto pela forma com que os tratamos, sem ódio, sem violência, sem desprezo, sem discriminação, sem acepção. Nós demonstramos que os amamos, mostrando a verdade contida na palavra de Deus. Aliás, na igreja de Corinto, na época do apóstolo Paulo, havia ex-homossexuais que se arrependeram, receberam a graça de Deus através da salvação e rejeitaram o estilo de vida homossexual. Você vai encontrar isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim, Paulo falando, naquele contexto ali do capítulo 6, falando sobre os homossexuais. Paulo diz, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, ela oferece esperança para o homossexual, porque a Bíblia fala a verdade e proclama o perdão dos pecados através do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Portanto, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. E tenhamos muito cuidado, porque alguns programas de televisão saem psicólogos e até médicos, dizendo que a pessoa já nasce homossexual. Isso não tem base científica. Esse povo precisa estudar mais para afirmar tamanha aberração. Que Deus abençoe você e toda a sua família. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém e amém.